Amém, Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que dia bom, que dia maravilhoso. Um dia agradável, né? Para estarmos na presença do Senhor. Eu quero convidar a igreja a abrir vossas Bíblias comigo em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Amém, Jesus. Glória a Deus. Hoje é mais um dia especial em que nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus como memorial às nossas vidas. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo 1, versículo 1, o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispensação, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Amém. Os irmãos podem se assentar glorificando a palavra de Deus, né? Hoje, como eu disse, é um dia onde nós vamos participar, né, da ceia do Senhor. E eu orava e o Senhor falava comigo sobre qual o motivo, né, de nós estarmos reunidos na igreja, qual o motivo que nós nos reunimos, que nós oramos, que nós cultuamos. E o motivo está na Bíblia, está de Gênesis a Apocalipse. O motivo é Cristo. Quando nós encontramos Cristo na palavra do Senhor e quando nós permitimos que Cristo ele entre em nossa vida, né? Nós começamos a entender o propósito de nós temos como cristão, que o nosso propósito como cristão é servir a Deus, né? E isso nos leva a entender que está escrito em Romanos 11:8, Romanos 11:36, que diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, quando nós entendemos que a palavra do Senhor, ela nos dá um direcionamento de que tudo que nós temos, adquirimos, vivemos, respiramos, nos alimentamos, é por Ele. É Ele quem permite, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos fortalece, né? E quando eu medito na palavra do Senhor, estava meditando ontem, a pastora estava ali em Anápolis, né, assistindo a aula, e eu meditava na palavra do Senhor. E quando eu medito, às vezes eu assusto um pouco, porque eu vejo que ainda falta em mim muita transformação. Eu ainda preciso, eu estou falando de eu mesmo, eu preciso ainda ser lapidado, eu ainda preciso ser moldado. Só que às vezes nós não nos permitimos ser moldados, ser lapidados por Deus. Às vezes nós endurecemos, né, a nossa serviço e não queremos que Deus nos transforme, não queremos que Deus nos mude. E a gente permanece naquela mesmice, acontecendo as mesmas coisas na nossa vida. Nós não somos despertados, nós não temos realmente um encontro com o Senhor Deus. Outra hora, eu lendo essa passagem aqui, né, a gente às vezes queremos nos aproveitar como filhos, né? Vamos aproveitar a situação, porque eu sou filho de Deus. E nós queremos nos colocar numa posição de merecimento. Eu mereço, né? Eu até hoje eu estava num lugar, né, eu ainda falei assim, que às vezes
eu não posso, né, comer muito, né? O ser humano em si não pode, mas eu sou fascinado por doce, né? E às vezes eu olho lá o chocolate, eu olho o doce de leite, aqueles pacotinhos de 400 gramas, eu acho eles pequenos, né? Eu queria que fosse maior, sabe? Assim, aí naquele momento ali eu vou comer um, dois, eu falo, gente, eu mereço, né? Mas a gente nota que a gente tá falando assim, eu mereço algo errado. Tá errado. Eu não posso comer aquele tanto de doce. E às vezes, nessa mesma proposta de, como filhos de Deus, nós assim, mas eu mereço, eu me coloco em posição de querer, às vezes, receber. Mas não é isso que a Bíblia traz para nós. A Bíblia não nos coloca nessa posição de merecer, né? E aí a gente vê que Tiago, quando nós vamos meditar na palavra de Deus, aqui ele fala, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago era o que de Jesus? Irmão. Mas se ele era irmão, como que ele se coloca na posição de servo? Como que ele se coloca na posição de que o irmão dele está superior a ele? Às vezes nós não entendemos, às vezes nós, né, tipo assim, queremos, não, mas eu mereço, não. Mas é por quê? Porque Jesus, ele já fez isso por nós. Sendo Deus, ele não usurpou, né, de ser eu sou Deus, ele se humilhou, se rebaixou como homem, mas se rebaixou tanto até a morte de cruz. Para quê? Para nos dar o exemplo de que nós somos servos. E a Bíblia ela nos mostra, né, que para nós sermos aprovados por Ele, nós temos que passar por algumas provações. E vale ressaltar, irmãos, que luta e provação tem diferença. Porque assim, eu vou falar de provação e às vezes eu falo assim, eu estou passando por uma luta. Luta e provação tem uma diferença. Provação é aquilo que Deus coloca nas nossas vidas, né, na vida dos irmãos, que é uma forma de trabalhar em nós, uma forma de nos moldar segundo a vontade dele. Agora, luta não. Luta é aquilo que nós procuramos com as nossas mãos. O nome já diz luta, né? Que quando nós lemos na Bíblia, nós vemos ali Jó. Jó, ele passou por uma provação, porque Deus, o próprio Deus, deu testemunho. Tem visto meu servo Jó, homem reto, fiel, que se dizia do mal? Então, assim, o que veio sobre ele foi uma provação. Mas aí, quando a gente vê, eu não estou falando especificamente das mulheres, mas quando a gente vê em Provérbios, quando fala, né, que a mulher sábia, está em Provérbios 14, a mulher sábia edifica o lar. Mas não é só a mulher sábia, o homem também tem que ser sábio. Então, assim, quando a mulher, que é o que está escrito lá, ela começa a falar demais na cabeça do homem, ela começa a falar demais, ela começa a esbravejar, ela xingar, ela está buscando luta. Ela não está sendo sábia. Isso o homem também. O homem também, quando ele está ali exigindo, é porque ele não passou minha roupa, é porque o almoço não está pronto, é que você não está sendo sábio. Você está buscando uma luta. Em vez de você ter uma companheira, um companheiro, alguém que vai caminhar e andar com você está buscando um adversário dentro da sua própria casa. Isso é luta. Então nós devemos entender que provação é aquilo que Deus traz sobre nós, é natural, para que nós possamos ser aperfeiçoados, ser moldados. Isso é Deus trazendo sobre nós. E luta é aquilo que eu vou lá e pego para mim. É aqueles probleminha que eu saio por aí, arrumando, entendeu? E depois, às vezes, nossa, mas tá tão difícil. Tá, mas foi você que arrumou. Então, isso é para nós entendermos, né? Que luta tem uma diferença, né? E aqui o apóstolo Tiago, ele traz para nós essa orientação de que nós devemos passar pelas provações com alegria. Aí fala, tá de brincadeira, né? Eu vou passar por uma situação complexa, às vezes de sofrimento, e passar com alegria? É isso que o apóstolo Tiago fala para nós. Porque quando às vezes, né, nós estamos na provação, nós focamos muito naquele momento nosso ali. Nós focamos só ali naquela situação, naquele problema, como eu vou resolver, e às vezes nós não conseguimos vislumbrar, ou seja, ver um pouco à frente o que Deus tem preparado para nós. Por isso que às vezes nós nos entristecemos nas provações, nós choramos, nós reclamamos, e às vezes até murmuramos. Por quê? Porque eu não vislumbrei, eu não prestei atenção por que eu estou passando por aquilo. Que aquilo pode ser para uma melhora, aquilo pode ser para que a hora que eu chegar lá na frente, eu possa olhar para trás e falar assim, eu estou mais fortalecido. Porque tem pessoas, tem situações que vêm sobre nossas vidas só para nos fortalecermos.
Mas o que, né? Só que para nós passarmos com provação com alegria, eu compreendo o que o Tiago falou aqui. Primeira coisa que eu tenho que entender é que eu tenho que ser servo. Para mim passar por uma situação complexa, difícil, eu tenho que entender que eu sou um servo do Senhor. Mas por que eu tenho que ser um servo, né? Porque assim, servo, ele tem contentamento. Às vezes nós não conseguimos passar por situações porque nós não temos contentamento em nossas vidas. Às vezes vem lutas que não é provação em nossas vidas por falta de contentamento. Eu não contento com o que eu tenho, eu não contento com o que Deus proveu para mim. Eu quero sempre algo mais, eu quero sempre algo diferente, né? E como servo do Senhor Jesus, nós jamais, irmãos, jamais, nós podemos colocar a nossa esperança em pessoas ou em coisas. Eu falo aqui, vou repetir mais uma vez, nenhum de vocês está aqui por mim. Vocês estão aqui por causa de Cristo. Não coloque a esperança de vocês em mim. A nossa esperança tem que estar em Cristo. E às vezes nós colocamos a nossa esperança em pessoas ou em coisas. E pessoas e coisas falham conosco. E aí nós não conseguimos, né, ser servos, nós não conseguimos continuar a caminhada. Porque às vezes nós confiamos demais em pessoas, confiamos demais em coisas e aquilo nos decepciona. Então nós temos que aprender a colocar a nossa esperança em Cristo. Porque quando colocamos em pessoa, né, como diz a pastora, dá ruim. Porque nós somos falhos, nós somos seres humanos. Nós estamos no processo de lapidação, né? Ou seja, o processo de moldagem. Nós vamos chegar lá, mas ainda não chegamos. E por isso tem algumas necessidades de mudança em nossas vidas, né? Só porque quando a gente, às vezes, começa a ler a Bíblia, começa a compreender a palavra de Deus, aí às vezes começa a aparecer uma situação. Nós começamos a examinar as pessoas que estão à nossa volta pela Bíblia. O irmão fulano, brincadeira, está fazendo tudo errado. Deixa eu trazer um lembrete para nós. A palavra de Deus, ela não é para mim examinar o meu próximo, ela é para examinar a mim mesmo. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu tenho que ver o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado. Porque às vezes nós apontamos em pessoas erros que nós temos. Às vezes nós queremos cobrar até dentro de casa, situações que às vezes está acontecendo ali, que eu sou o principal. Eu pratico, mas não quero que ninguém em casa faz. Então a Bíblia, ela é primeiramente para corrigir a mim. Ela é direção para mim, ela não é direção para outros. Então, assim, o dia que eu entender isso, né, que a Bíblia tem que ser o meu padrão. Davi, ele diz, né, no Salmo 139, acho que é versículo 24, ele fala: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Eu não faço assim: Senhor, vê nos irmãos aí, no pessoal que está me servindo, se está errado. Não, vê se há em mim. Então nós temos que olhar para dentro de nós, ver se há em nós um caminho ruim, para que nós possamos pedir: Senhor, me transforma, Senhor, me muda. Eu falo que a nossa satisfação com Deus depende da distância que nós estamos com Ele. E dependendo da distância que nós estamos de Deus, nós começamos a ver o tanto que nós somos pecadores. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais intimidade com Deus você tem, mais você vai se sentir pecador. Porque nós lemos isso na palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo, um homem que primeiramente ele foi um conhecedor da lei, posteriormente, quando ele se converteu ao cristianismo, ele foi ali moldado, né, lapidado no cristianismo por Áquila e Priscila. E quando ele foi ali moldado, quando ele foi ali direcionado por esses dois servos de Deus, que ele começou a escrever a carta de Romanos, ele diz, né, miserável homem que sou. Ele começou a entender quem que ele era. E às vezes nós não conseguimos ver isso em nós. Às vezes nós não conseguimos ver que tem algo em nós que precisa ser retirado, algo em nós que precisa ser moldado. E que muitas das vezes esse algo em nós que é
precisa ser tirado ou moldado, Deus vai tirar e moldar através das provações. Ele vai permitir, irmãos. Ele vai permitir que às vezes venham situações sobre nossas vidas, sobre o lar, lá no trabalho, sobre o vizinho. E às vezes nós não entendemos, às vezes nós ficamos muito irritados, nervosos. E aí nós não conseguimos passar por essas situações com alegria. Eu tento ter muito cuidado, né, para não oferecer aquilo que eu não tenho ou aquilo que eu ainda não conheço. Porque às vezes nós passamos somente imagem de crente, imagem de cristão. Mas nós não somos cristãos ainda, nós ainda não fomos transformados. E às vezes nós queremos cobrar. Eu acho muito interessante, tem uma passagem em Atos 13, Atos 19, começa no versículo 13, que fala de algumas pessoas que estavam tentando expulsar um demônio. Eles eram 7 jovens, né? Fala a Bíblia que eles eram 7 jovens, filhos de um sacerdote, e ele tentava expulsar um demônio. E aí é interessante que ele fala assim, ó: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eles estavam tentando oferecer ou mostrar algo que eles não tinham e que não era. E aí o demônio, né, o endemoniado vira para eles e fala: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas quem sois vós? Às vezes nós estamos, irmão, nos colocando em posição de querer falar aquilo que nós não vivemos, de querer ministrar, direcionar aquilo que ainda nós não temos, aquilo que ainda nós não buscamos. Mas por que eu ainda não busquei? Por que eu ainda não passei por essa situação? Porque eu ainda não permiti ser cuidado, ser tratado, ser lapidado por Deus. Eu tenho que me permitir. Quando a situação vir sobre a minha vida, eu não posso me endurecer. Porque as provações, ela nos ensina, elas produzem algo diferente em nossas vidas. Quando nós passamos por situações, quando nós vivemos determinadas situações, nós começamos a ter mais perseverança. Nós começamos a ser fortalecidos no caráter. Nós começamos a nos aproximar mais de Deus. Só porque nós temos que passar, irmão, e às vezes nós fugimos, às vezes nós corremos, às vezes nós não compreendemos o sentido da coisa. Tem pessoas que são colocadas nas nossas vidas, tem pessoas que se aproximam de nós, que às vezes nós falamos: essa pessoa só está me trazendo situação complexa, essa pessoa só está me trazendo perturbação, e às vezes você não consegue tirar proveito da situação, você não vê que você está sendo provado, que você está sendo moldado por Deus. Nós somos moldados, nós somos provados. Nós somos conduzidos, por quê? Porque quando nós passamos por uma provação, quando nós passamos por uma determinada situação, a nossa fé é fortalecida. Vocês já prestaram atenção que eu tenho uma preocupação, mas ela não chega a ser exacerbada, aquele excesso, né? Que quando eu olho assim, eu falo assim: mãe, tá bom demais, a pastora tá alegrinha comigo, passou a mão na minha cabeça, deu um beijinho no rosto, adulou, meu menino tá uma maravilha. Gente, eu tenho que orar, tem alguma coisa assim por vir. Eu já me preocupo quando as coisas tá boas demais, eu falo assim: eu tenho que buscar. Só que a maioria de nós só nos achegamos a Deus, nós só buscamos a Deus quando a provação bate a nossa porta. Quando a situação complexa chega até nós, aí nós clamamos, aí nós choramos. Nós não conseguimos, né, tipo assim, ter uma fé fortalecida sem ter provação. É uma situação complexa, mas quando assim você vai lá no médico, aí o médico fala para você, né, misericórdia, não é, fala para a pessoa que foi lá: ô meu amigo, minha amiga, é câncer, você tem 6 meses de vida. Nossa, a pessoa transforma. A pessoa passa a ter uma humildade que ele não tinha. A pessoa passa a tratar o marido, passa a tratar o esposo, passa a tratar os filhos de uma forma que ele nunca tratou. E aí a minha pergunta é: nós precisamos chegar a tal ponto para poder
moldar nossas vidas, para poder nos mudar, para poder nos condicionar à palavra de Deus, para poder permitir que Deus venha trabalhar em nossas vidas, em nossas mentes? Será que nós precisamos de tanto para nossa fé ser fortalecida? Nós precisamos, porque assim, essas provações, elas nos desafiam a confiar em Deus. Quando você vai lá e toma o remédio, não deu nada, você volta no médico, o médico passa outro remédio, você toma o remédio de novo e não melhorou, e você fala assim, uai, Senhor. Aí você vai, uai, Senhor, ajuda eu. Por quê? Porque às vezes a nossa fé não é fortalecida, porque às vezes nós não buscamos confiar em Deus. Às vezes nós confiamos em todas as soluções aparentes e deixamos Deus para depois. Só hora que, quando diz, a correia apertou mesmo, que você fala, agora não tem jeito, né? Para que a gente espera chegar tanto? Por que a gente espera a aprovação apertar tanto a gente assim? Por quê? Por que a gente não vai a Deus com fé, com a fé fortalecida? Por que a gente não busca ouvir a palavra de Deus? Por que a gente não busca ouvir os ensinamentos de Deus antes que as situações adversas cheguem até nós? Por que a gente permite viver dessa forma? Às vezes nós não entendemos, mas pode até ser para um aprofundamento no relacionamento com Deus. Que às vezes eu escuto falar, né, assim, algumas, eu fico ouvindo assim, eu ouço mais do que falo, né? Mas às vezes eu fico assim, falo, mas pra que isso, né? Que às vezes você escuta assim, nossa, fulano tá ruim, viu? Tá ruim. Não, mas ele voltou para Cristo. Se não for para a vida, mas que seja, né, tipo assim, morreu, vai para a glória, mas tipo assim, por que não voltou antes? Por que não se converteu antes? Por que não se entregou antes? Por que não teve um relacionamento com Deus antes? Por que não buscou conhecer a Deus? Não buscou ter uma intimidade com Ele antes? Por que espera a aprovação chegar de uma forma que às vezes você não vai nem sobreviver? A aprovação, ela nos traz um aprofundamento do nosso relacionamento com Deus, mais do que em tempos tranquilos. Quando eu acabei de falar, quando está tudo tranquilo, eu durmo a noite inteira. Eu não olho de madrugada, só a pastora. Aí quando eu vejo, não é só a minha vida não, irmão, que eu oro pelos irmãos. Quando eu vejo que o negócio começa a desandar, eu falo, deixa eu ir lá para a igreja. Deixa eu ir lá na igreja orar de noite, deixa eu ir lá. Então assim, e a gente às vezes fica esperando as coisas acontecer. Às vezes a gente fica ali, né, tranquilo, esperando. Então, sim, por quê? Porque tempos difíceis gera pessoas fortes, pessoas que buscam a Deus, pessoas que têm intimidade. Agora, quando as coisas estão muito fácil, ou seja, tempos fáceis, geram pessoas fracas. Pessoas que não têm disponibilidade para buscar a Deus, pessoas que não têm disponibilidade para ler a palavra de Deus, para buscar em oração, para se consagrar. Que às vezes a gente escuta assim, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. O que te falta não é tempo. O que te falta é determinação, é desejo de ler a palavra do Senhor. Tempo a gente faz. A aprovação, ela traz para nós um amadurecimento espiritual. Ou seja, a aprovação, ela nos ensina, elas corrigem e nos amadurecem. Às vezes nós falamos, né, sobre um amadurecimento, né? Você tem que ser mais maduro, você tem que... A gente fala muito isso para jovem, né? Que assim, não, ele é muito meninão, ele ainda não amadureceu. Por quê? Porque ainda não chegou a época, né? Mas para nós a gente fala, a gente às vezes é meio... Leva as coisas assim muito na tranquilidade, muito despreocupado, por falta de provação. Porque ainda não amadureceu, porque ainda não passou por situação, porque ainda não foi corrigido, porque ainda não te ensinaram que a aprovação, ela te traz uma fortaleza.
Nós somos fortes quando passamos por provação. Quando passamos por determinada situação, que nós saímos lá na frente, nós saímos fortalecidos. Eu tive uma mudança de 180 graus, né? Eu estava indo para uma direção, eu voltei para outra totalmente em 2004. Em 2004, eu fui me aposentar. Perdão, 2014, né? 2014, estou pondo muito tempo atrás. 2014, eu fui aposentar. E aí, para aposentar, eu tinha que fazer todos os exames. Todos, né? E aí, fiz alguns exames. E um exame meu deu alteração. E eu confesso para os irmãos, não era um bom homem. Porque às vezes a gente acha que o bom homem é assim, eu punho arroz, feijão, a esposa andava de carro, entendeu? Mas eu não era um bom homem. Ser bom homem não é só fazer a despesa da casa, não. Isso em 2014. E eu necessitei fazer um exame mais complexo. Eu fui fazer uma biópsia. Aí os irmãos entendem. Quando fala em biópsia, a gente já as pernas bambeia, né? Aí marcou a biópsia, um pré-exame muito complexo, mas fiz tudo certinho. E a pastora, né? Essa pessoa desse tamanho, com esse tanto de músculo, né? Nós fomos para Goiânia, chegou lá, eu entrei para a sala, fez o procedimento, aí me liberou. Eu saí, não vi nada, saí e entrei no carro. E ela foi só lá dentro para saber qual que era o dia de pegar o resultado do exame, né? Para a gente vir embora. E aí, enquanto ela foi lá dentro, quando ela veio no carro, eu falei assim, tô passando mal, não tô vendo nada, escureceu, e eu desmaiei dentro do carro. Tudo bem, era na porta da clínica, assim. Eu acordei, eu estava lá na maca de novo, onde tinha feito o procedimento. Agora, imagina quem me carregou. Não foi o médico, não foi o enfermeiro, foi essa senhora com esses músculos. E terminou ali aquele exame, assim, sei lá, nem me lembro se me deram medicamento, só sei que eu voltei ao normal e o médico falou, ó, o exame é 20 dias, o resultado, e eu quero você de repouso. Então, se você tiver um lugar aqui em Goiânia, você já deita, dorme, descansa, tá? Você não pode dirigir, não pode isso, não pode aquilo. Era motorista, mas nunca tinha dirigido em Goiânia. Eu perguntei, você leva o carro? Ele falou, levo. Eu sentei do outro lado, ela entrou no carro, me trouxe, deixou em casa, trouxe um companheiro, né, que estava lá em Goiânia, até Palmelo. E eu passei 20 dias naquela casa onde eu moro hoje ali, quase que no quarto, chorando, falando com Deus, clamando, Senhor, tem misericórdia desse homem. E essa mulher trazia suco, essa mulher trazia suquinho de maracujá para ver se acalmava. E essa mulher conversava e ela falava na minha cabeça assim, tentando me acalmar. Naquele dia de Goiânia, e os 20 dias que passou, o exame não deu nada, meu irmão, graças a Deus. Do dia do exame, os 20 dias, eu tive momentos de reflexão. Que o homem ou a mulher, ele precisa de um companheiro verdadeiro. Alguém honesto, e alguém que você valorize. Eu tive uma mudança assim, ó, de chave, virei minha vida. Falei para ela, falei, de hoje em dia eu vou te valorizar, entendeu? Não qual você merece muito mais, mas eu vou mostrar para você que eu sou um homem. E tá aí, vocês podem perguntar para ela se eu dei algum tipo de trabalho, se eu fiz alguma graça. Com exceção, um dia ou outro que a gente fica nervoso e dá um coice assim e tal, mas depois pede desculpa, perdão, mas então o quê? Quando você passa, irmão, por provação, você tem que pensar, você tem que analisar aquilo, para que aquilo seja algo que venha transformar você para melhor, para o seu crescimento, para a sua aproximação com Deus. Porque às vezes nós não temos essa preocupação, tipo assim, a gente às vezes passa por situação, mas eu estou sentindo uma dor aqui, mas não sabe, vai comer remédio, só murmura, só esbraveja, não entende o porquê da situação.
As provações, elas vêm para nos ensinar, para nos corrigir, para nos amadurecer, irmãos. Esse amadurecimento te leva a uma santificação, te leva a uma transformação. E às vezes nós não permitimos, nós não queremos aceitar isso em nossas vidas. A aprovação, ela nos desenvolve, né, numa maturidade espiritual, porque quando você amadurece, você é transformado. Você sabe quando alguém fala alguma coisa para você, você já dá uma má resposta. Sabe quando alguém faz algo que você não gosta, você já grita, já xinga? Isso é falta de amadurecimento. Quando você passa a ter um amadurecimento espiritual, você passa a entender, não é menosprezar a pessoa que às vezes está falando determinadas coisas para você, mas você passa a entender que, tipo assim, ainda não conhece o Deus que eu conheço. Ainda não está cheio do Jesus que eu estou cheio. O Espírito Santo que habita em mim ainda não está habitando ali, mas vai habitar em nome de Jesus. Vai ser mudado, vai ser transformado, como eu fui. A nossa forma de pensar pelo amadurecimento, ela é transformada. Nós passamos a avaliar, olhar as dificuldades que vêm sobre nós pelos olhos da fé. Ou seja, eu creio que isso vai ser mudado, eu creio que Deus vai trazer uma transformação. Ao invés de nós murmurarmos, em vez de a gente falar, a gente tem que ver a luz do bom propósito de Deus. Se eu estou passando por isso, deve ter um propósito de Deus nisso aqui. Porque se eu sirvo a Deus, eu estou caminhando. E se a palavra de Deus fala que eu vou ser moldado, que eu vou ser lapidado. Irmão, quando se pega ali o ouro, ou que seja uma pedra preciosa, né? Vamos falar do metal do ouro. Eu peguei uma pedrinha de ouro assim, ó, precatinha lá, né, que eles queimam ele, e levei pro lapidador lá, o ouriven, né, trabalhar ele para mim. Aí chegou lá, a primeira coisa que ele faz, ele tem uma máquina quase igual aquela de abrir massa de pastel, só que acho que ela é mais resistente. Ele já coloca aquela pedra ali e vai passando. O teu era uma pedrinha redonda, ela ficou desse tamanho, fininha. Então assim, já começou a trabalhar. Então assim, começou a moer. E aí a gente vai para a Bíblia e começa a prestar atenção. Para tirar as coisas boas de dentro de nós, nós temos que ser provados. Para que essas coisas possam sair de dentro de nós. Aí fala, você tira leite, né, da azeitona lá como? Conversando com ela? Não, ela é esmagada. Você tirou o suco da uva só conversando, acariciando? Não, tem que ser espremido, ó, pisado. A gente vai fazer um pão, né? Eu de vez em quando, o Mal Júnior faz um pão ali, a gente não coloca os ingredientes lá e ora por ele, não. A gente pega ele, amassa. Então, às vezes, nós temos que ser passados por isso para que nós possamos ter um crescimento espiritual, para que nós possamos entender os propósitos de Deus na nossa vida. Que o bom propósito de Deus não é nos matar, é nos lapidar, é nos moldar. Que nós possamos, né, nos permitir, ou seja, deixe o processo continuar até que a sua resistência, que nós temos resistência, irmão. Às vezes tem coisa que é falar dentro da igreja, que a gente sai da igreja e fala assim, que pastor acho que sabe alguma coisa. Sabe nada. Isso chama resistência. Eu tenho resistência, tá? Não estou falando mal da igreja, não. É nós temos. Tem coisa que é falado para mim que eu falo assim, vou nada, vou fazer isso não. Aí chega em casa, 10 minutos depois, e a pastora fala assim, rapaz, eu estava falando com Deus. Eu falei, não, eu vou fazer. Eu vou fazer, não precisa falar com Deus. Entendeu? Eu já sei. Pode até ter a resistência, mas deixe ela ser quebrada, continue, deixe o processo, trabalhar até que você esteja desenvolvido na presença de Deus, que você possa entender que tem situação que vem sobre a sua vida, que é para o seu elevo espiritual, que é para você crescer. Que a partir de hoje, né, nós possamos enfrentar, aceitar algumas provações que são da parte de Deus. Não estou falando de luta, irmão, aquela que você foi lá e pegou, não.
sem murmurar, irmão, sem desanimar, entendendo que é um propósito de Deus, para que nós possamos ter cada vez uma maturidade. O apóstolo Tiago continua nos dizendo que, no próprio capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Ou seja, nenhum de nós, irmãos, vamos chegar lá sem ser moldado, sem passar por uma aprovação, sem que venha algo sobre nós. Que as provações são para trabalhar em nós, para que nós possamos, observar que nós temos um modelo a seguir. O nosso modelo é Cristo. E nós temos que entender que ninguém cresce sorrindo. Ninguém, irmão. Para crescer, você precisa passar por determinadas situações. Amém? Que as provações que vierem sobre nossas vidas, nós podemos encará-las de frente, porque nós nunca encaramos nenhuma provação sozinho, irmão, nenhuma. A não ser que a pessoa está longe da presença de Deus. Tem uma passagem que nos mostra uma provação muito interessante. Quando nós lemos no livro de Daniel, a gente vê falar sobre uma fornalha de fogo. E a palavra de Deus nos fala que aquela fornalha foi aquecida, acho que 7 vezes mais. E as pessoas que estavam aquecendo, as pessoas que chegou ali perto para poder jogar Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro, eles morreram pelo calor. Mas por que eles morreram pelo calor? Porque Deus não estava com eles. Aí nós notamos que quando Mesaque, Sadraque e Abednego entra na prova, tinha um quarto homem. Ou seja, Deus, na pessoa de Cristo, Ele não vai nos livrar de nenhuma provação, mas Ele vai passar pela provação conosco. Como Ele estava ali dentro da fornalha, como Ele estava ali na cova dos leões com Daniel, e como Ele está, cada vez que você passa por uma necessidade, Ele está ali do seu lado para te conduzir. Ele não vai te livrar para livrar, irmãos. A provação é para nós sermos aperfeiçoados. Então, quando nós entendermos isso, nós vamos passar, Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Amém? Que nós possamos, irmãos, observar, compreender, entender a palavra do Senhor, para que possamos, cada vez mais sermos edificados, sermos conduzidos e fortalecidos pelo Senhor. Vamos passar, para a segunda parte do nosso culto. Hoje é um culto de ceia, que foi falado sobre provação. Agora nós vamos falar sobre o memorial, que é a ceia do Senhor. Eu quero convidar a igreja a colocar as mãos sobre os vossos pés, abrir vossas Bíblias comigo, em 1 Coríntios, capítulo 11. Quero convidar o diácono Cristiano para me auxiliar com a bandeja da ceia. Não precisa estampar agora, não. 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Primeira Coríntios, capítulo 11. Primeiras Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Essa palavra que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo direcionou ela à igreja de Corinto, porque eles estavam fazendo parte da ceia, estavam tomando a ceia de uma forma indigna. E qual é essa forma indigna? Quando eu falo indigno, a palavra de Deus aqui, ela não está se referindo aos pecadores. Porque se falasse assim, não pode tomar ceia quem é pecador, então nós não poderíamos tomar a ceia do Senhor, porque a palavra de Deus fala que todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Mas o que estava acontecendo ali que o apóstolo Paulo teve que chamar a atenção das pessoas e informar como que é tomada a ceia do Senhor? As pessoas que tinham mais posse estavam comendo, bebendo, até se embriagando, enquanto aquelas que não tinham nada estavam passando por privação. Então o apóstolo Paulo trouxe essa palavra, dizendo que você deve repartir o pão, você deve observar o que você está fazendo, mas principalmente você deve entender o propósito da ceia. O propósito da ceia é o quê? É um memorial, é algo que vem a trazer sobre a nossa mente a reflexão do que aconteceu ali na cruz do Calvário, que foi a morte de Cristo Jesus em prol dos nossos pecados, para que nós hoje pudéssemos estar aqui reunidos como família, como os irmãos em Cristo Jesus, participando da ceia e falando do amor de Cristo um para outros. Este é o símbolo da ceia, este é o significado, que às vezes nós não entendemos, às vezes nós não compreendemos. Quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós temos que trazer à nossa mente, nós temos que lembrar por que eu estou tomando a ceia do Senhor. É um memorial, isso tem que trazer à minha mente, todos os dias, Cristo morreu para que eu pudesse ter vida. Cristo se sacrificou para que eu não fosse sacrificado. Ele se colocou em meu lugar, um favor imerecido. Ele pagou uma conta minha que eu não tinha valor, não tinha como pagar. E essa conta não foi paga com ouro, não foi pago com prata, foi pago com sangue. O sangue vertido ali na cruz do Calvário. Para que hoje nós pudéssemos ter essa liberdade de estarmos reunidos como família, como os filhos de Deus. Então, que isso possa trazer à nossa mente essa reflexão de que, se hoje nós podemos participar da ceia do Senhor, é porque foi feito um sacrifício ali. E que esse sacrifício ele possa perdurar em nossa vida, em nossa mente, nos afastando do pecado, tirando de nós os empecilhos que tentam nos atrapalhar de servir ao Senhor. Como informação, a ceia do Senhor, ela é para as pessoas que são batizadas nas águas, que está em comunhão com uma igreja, não precisa ser exclusivamente a nossa igreja. Então, as pessoas, para participar da ceia, exige-se esse requisito, porque é algo importante, é um diferencial em nossas vidas. É algo que nós buscamos através da nossa comunhão. Quando eu participo dessa ceia, quando eu sou ministrado pela ceia, pelo pão, eu sou moldado, eu sou curado, eu sou transformado pelo sangue de Cristo Jesus. Então que nós possamos entender, que nós possamos compreender
o que aconteceu ali na cruz do Calvário e que nós possamos refletir sempre, sempre nesta passagem. Estenda suas mãos para cá, irmãos, em nome de Jesus. Vamos estar orando, consagrando a ceia do Senhor, para que nós possamos participar. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos apresentar ao Senhor, papai, este pão, este suco. Pai, nós queremos colocá-los na presença do Senhor e pedir que o Senhor os consagre, Pai. Pai, que após essa consagração, Pai, esses elementos, Pai, venha servir para nós, Pai, como medicamento, como transformação, como memorial, Senhor. Venha trazer sobre nós, Pai, algo, Pai, diferente, Senhor. Pai, que nós possamos ser curados internamente, que nós possamos ser curados espiritualmente, Pai. Pai, que possa ser transformado em nós, Pai, que nós possamos ser limpos, Pai, lavados, purificados. Oh, Senhor, que esses elementos, Pai, que simboliza aqui, Senhor, o teu corpo, o teu sangue, papai. Oh, Senhor Jesus, que possa trazer sobre nós virtude, Pai, que possa trazer sobre nós o desejo de cada vez mais servir o Senhor em perseverança, em humildade, em honestidade. Oh, Senhor, vai transformando, Pai. Vai colocando, Senhor Jesus, uma gotinha do teu sangue em cada um desses cálices, Pai. Para que venha nos limpar, nos purificar verdadeiramente, Senhor. Oh, Senhor, que haja em nós a direção do Espírito Santo do Senhor. Que a nossa mente possa ser, papai, conduzida, para que nós possamos compreender realmente o sacrifício que Cristo fez ali na cruz do Calvário, por cada um de nós. Nós te pedimos, Jesus, traga sobre nós a verdadeira reflexão da tua palavra, que nós possamos ser sempre guiados, direcionados pelo teu Santo Espírito, e que nós possamos, Senhor, viver em unidade como família, participando desse alimento, participando dessa comunhão, como cristãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os irmãos que vão participar da ceia, pode vir à frente, pegar o pão e o cálice, retornar e esperar para nós participarmos todos juntos, em nome de Jesus. Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a ceia. Irmãos, pegue o pão, erga-se em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz, no versículo 24 de 1 Coríntios 11, e tendo dado graça, o partiu e diz, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Os irmãos podem participar do pão. Os irmãos, peguem o cálice em nome de Jesus. O versículo 25 diz assim, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Os irmãos podem participar do suco.
Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Papai querido, Santo de Israel. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, papai, por ter enviado o teu único filho para morrer em nosso lugar. Nós queremos agradecer ao Senhor Jesus maravilhoso, pelo sacrifício, o favor imerecido que o Senhor fez ali na cruz do Calvário, por o Senhor ter pago uma dívida a qual nós não tínhamos como pagar. Nós queremos agradecer o Consolador, aquele que nos consola, aquele que nos conforta, aquele que media, aquele que leva as nossas orações, as nossas súplicas até o Pai. Oh, nós queremos agradecer por tão grande favor imerecido que foi feito em prol de nós. Papai, nós queremos agradecer e te pedir que este momento, Pai, nós possamos agora, Pai, estar passando por transformação interna, transformação mental, transformação no coração. Que nós possamos, Senhor, estar sendo limpos, purificados, lavados, remidos no Teu sangue. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, Deus de poder, ser curados das nossas enfermidades físicas, das nossas enfermidades espirituais. Que nós possamos ser livres da opressão, da depressão, da angústia, da tristeza, da ansiedade. Que nós possamos ser limpos e purificados, que nós possamos ser moldados cada vez mais segundo a imagem, segundo o propósito do Senhor. Ah, Deus poderoso, continua nos moldando, continua nos lapidando, continua falando aos nossos corações, continua trazendo sobre nós a esperança viva que nós temos em Cristo Jesus. Continua, Senhor, a nos conduzir, continua a nos fortalecer, continua a nos direcionar, continua a nos dar força, nos dá sabedoria e discernimento para que nós possamos continuar firmes na caminhada, o qual o Senhor tem proposto para cada um de nós. Continua sobre nós, continua, Senhor Jesus, pegado em nossas mãos, continua nos conduzindo pelas provações, continua caminhando ao nosso lado, não nos livrando, mas nos guardando. Que seja feita a vontade do Pai em nossas vidas, e que o Espírito Santo do Senhor permaneça sobre nós, trazendo cada vez mais a necessidade em nós de estarmos próximos ao Senhor, de estarmos próximos como família, como os irmãos. Nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, eu quero fazer uma oração agora, não é a oração final não. Eu quero fazer uma oração pela família. Quero pedir que as famílias peguem a mão, se não tiver uma família, pega na mão do irmão que está do lado. Pega no foguete. Vai, moço, Júnior. Pega na mão dos seus filhos, aqueles que não estão aqui com filho ou com esposo, traga a memória o seu esposo, o seu filho. Vamos orar por família agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, o Senhor trouxe ao meu coração, à minha mente, Pai, neste momento, a oração pela família. Eu quero apresentar ao Senhor para as nossas famílias, Pai. Pai, cada família aqui representada, Senhor. Cada família que está aqui, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, Pai, alcança-os, Pai. Alcança-os com a misericórdia do Senhor. Senhor, cada lar aqui representado, Pai.
que agora esteja, Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, sendo reconstruído, Pai, sendo restaurado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Papai, onde havia confusão, não vai haver mais, onde havia desavença, não vai haver mais, Pai, é pelo Teu santo nome que nós clamamos, ó Pai. Pai, que as bênçãos do Senhor estejam sobre o lar, Pai. Onde havia confusão, que haja hoje harmonia, Senhor. Pai, que todo de bagunça, Pai, todo espírito de confusão, Pai, seja agora cancelado, seja agora repreendido, revogado pelo Teu santo nome, ó Pai. Pai, que essas famílias, Pai, que são edificadas na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, sejam guiadas, direcionadas pelo propósito da Tua palavra, Senhor. Pai, vai restaurando, Pai, vai restaurando as famílias, vai restaurando filhos, vai restaurando esposa, maridos, vai restaurando o lar, vai restaurando finanças, Pai. Oh, Deus de poder, Deus de graça, vai restaurando, Pai, vai limpando, Pai, vai tirando, Pai, tudo que não pertence ao Senhor nesses lares, que estiver atrapalhando o Senhor ali, Pai, tira, Senhor, toca no coração, toca na mente, fala com Teus filhos, Pai. Pai, aquilo que não pertence ao Senhor, que estiver nos lares, Pai, atrapalhando que o Senhor entre, que o Senhor habite, que seja retirado, que seja cancelado, pelo Teu santo nome, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, cada família aqui representada, Pai, aqueles que não estão aqui, Pai, que o Senhor os alcance, Pai, alcance-os com as Tuas mãos poderosas, e traga sobre eles o refrigério do Senhor. Que as bênçãos do Senhor, Pai, repousem sobre esses lares, Pai, sobre estas famílias, trazendo harmonia em Cristo Jesus, Pai. Que haja respeito, Pai, que haja direção, que haja dedicação ao outro. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos para casa, né, irmão? Nós fomos ministrados, participamos da ceia do Senhor. Agora vamos para casa, né? E que o nosso Deus nos proporcione uma semana abençoada, né? Em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos, Pai, como família, para cultuar o Teu santo nome, Pai, para ouvir a Tua palavra, para louvar o Senhor e para participar do memorial que é a ceia do Senhor, Papai. Pai, agora nós queremos te pedir que a poderosa mão do Senhor permaneça sobre nossas vidas, Pai, nos guiando, nos direcionando, permaneça sobre cada lar aqui representado, Pai, cada família aqui representada seja alcançada, Senhor. Papai, nós queremos te pedir, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, que da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, leva em segurança para os nossos lares, Pai. Nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, uma semana abençoada, Pai, debaixo da Tua poderosa mão, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Quando creem, digam amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.